make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. A aula de hoje é sobre o estudo dos porquês, né? É um assunto muito importante porque muita gente se confunde quando vai escrever. Nós temos 4 tipos de porquês: o porquê separado sem o acento, o porquê separado com o acento, o porquê junto sem o acento e o porquê junto com o acento. Por isso nós ficamos em dúvida qual usar. É claro que no dia a dia escrevemos em uma mensagem de texto, né? Você escreve o PQ, que é o porquê abreviado, e está tudo resolvido. Mas em um texto formal, você precisa saber o tipo de porquê. E na aula de hoje, vou conversar a respeito dos usos dos porquês com vocês. Vamos lá? Bem, vamos iniciar com o porquê separado e sem o acento. Diz assim: usado em início de perguntas, quando a palavra razão estiver implícita, ou seja, estiver escondidinha na frase, ter sentido de razão, né? Ou com o significado de pelo qual. Nós temos aí 3 exemplos. O primeiro diz assim: por que você não foi à festa? Vejam que esse porquê eu usei separado e sem o acento, porque está no início da minha frase interrogativa. Eu poderia dizer também: por que eles não trabalharam hoje? Tá? Esse porquê também seria separado e sem o acento, porque está no início de uma pergunta. No segundo exemplo diz: quero saber por que você não fez o trabalho. Vejam que a palavra razão eu coloquei entre parênteses, tá? Porque esse porquê separado e sem o acento, ele indica a razão de por que você não fez o trabalho. Qual a razão de você não ter feito o trabalho? E vejam também que é uma frase interrogativa. Por isso é usado o porquê separado e sem acento. Na terceira frase diz assim: é difícil a situação porque passa o nosso planeta, tá? É difícil a situação pela qual passa o nosso planeta, tá? Vamos para o próximo porquê. Agora nós temos o porquê junto e sem o acento. Diz assim: usado em respostas ou frases afirmativas para explicação ou causa. Nós temos aí um exemplo. Na minha pergunta diz assim: por que você está cansado? E a resposta: porque trabalhei durante o final de semana. Atentem aí para a pergunta, o porquê no início da minha frase interrogativa, separado e sem o acento. Foi aquele porquê que nós estudamos anteriormente. E na resposta eu tenho: porque trabalhei durante o final de semana. Esse porquê junto e sem o acento, tá? Foi a explicação que se deu para a pergunta, né? O homenzinho, por que ele estava cansado? Porque ele trabalhou durante o final de semana, tá bom? Vamos para o próximo. Temos o porquê separado e com acento. Diz: usado em final de perguntas. Exemplo: o homem destrói a natureza. Por quê? Vejam que esse porquê, ele é separado e com acento, porque está no final de uma pergunta, de uma frase interrogativa, tá? Nós temos um porquê para o início da pergunta, que é aquele separado e sem acento.
E temos um porquê para o final de perguntas, separado e com o acento. Finalizando, nós temos o uso do porquê junto e com o acento. Usado em é sempre acompanhado de um artigo ou pronome. Tem o mesmo significado de o motivo ou a razão. Nós temos aqui 2 exemplos. Ninguém sabe o porquê de sua atitude. Notem que esse porquê, ele está junto e com acento. Ninguém sabe o motivo, a razão de sua atitude. Ele vem acompanhado de um determinante, que no caso aí é um artigo definido, o, tá? Ninguém sabe o porquê de sua atitude. No outro exemplo, nós temos: diga-me um porquê para não fazer o que devo, tá? Esse porquê também está junto e com acento, e ele vem acompanhado de um determinante, que no caso é um artigo indefinido, um. Diga-me um porquê, diga-me um motivo, uma razão para não fazer o que devo. Gente, por hoje é só, tá? Fiquem com Deus e um beijo a todos.